Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Psicocast. Somos estudantes de psicologia do 7º semestre e esse é um projeto de extensão. Eu me chamo Daisy. Eu me chamo Maísha. E hoje nós vamos trazer um assunto que está cada vez mais presente na nossa sociedade, que é o processo do envelhecimento, o cuidado e a saúde mental de idosos em instituições de longa permanência. Nós somos acadêmicas de psicologia e acreditamos em que cuidar da nossa saúde emocional é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. E por isso preparamos uma conversa especial sobre como lidar com essa questão emocional nos idosos em casas de longa permanência. Isso. E para enriquecer ainda mais o nosso bate-papo, nós trouxemos uma convidada super especial que tem acesso a essa realidade de perto todos os dias. A gente convida agora a Pamela, em que, para quem não sabe, ela é enfermeira e também pós-graduada em urgência e emergência e também é pós-graduada em docência e enfermagem e atualmente é diretora da Casa de Longa Permanência Raízes Morada do Tempo. Seja muito bem-vinda, Pamela. A gente agradece por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje e a gente gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a sua trajetória dentro da enfermagem e como está sendo agora cuidando dos idosos. Bom, primeiramente, agradecer pelo convite. Importante. Então, a minha trajetória na enfermagem começou em 2017. Não tinha nem assim, esse sonho. Fui levar minha avó numa caravana de catarata. Aí chegou lá, a gente tinha muitos idosos que foram operar e aí tinha poucos funcionários. E aí eu falei assim, eu tô aqui, eu vou ajudar, né? Aí comecei a ajudar os idosos, a questão de colírio, a gente ficou no alojamento, né? Muitos deles eram bem debilitados, comecei a ajudar eles. Aí a minha avó olhou pra mim e falou bem assim, eu acho que seu dom é esse, cuidar. Levei assim, né? Na época era muito nova. Será, avó? Eu acho. Até esse dia ela me lembrou essa fala dela. Aí a gente voltou e aí eu vi que aquilo me tocou. Aí tava precisando de gente para trabalhar no lar dos idosos. Peguei, mandei o currículo na época e comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá um período, me apaixonei com a parte da enfermagem, em 2019. Só que sempre puxei pro lado dos idosos. Tive mais esse olhar diferente por eles, né? Sempre gostei muito da parte do idoso. E aí me formei em enfermagem, mas não tive de começo a possibilidade de já ir para a parte dos idosos. Aí fui para a parte clínica, a parte da urgência e emergência, dei aula durante um ano, Sinop. Só que sempre me puxou muito questão do idoso, sempre fui apaixonada. Então, quando estava em urgência e emergência ou trabalhava em clínica hospitalar, sempre o idoso era meu ponto fraco, sempre gostei muito. Aí daí que surgiu essa vontade de abrir um lar, ainda mais que eu vi que aqui não, né, que a gente só tem um, né? Aí eu falei, eu vou abrir, vou ver se vai dar certo. E aí meti a cara e abri. E como que começou a sua trajetória no lar, na criação? Porque nós sabemos que você é a fundadora da Casa Morada Raízes do Tempo, né? Sim. Foi a questão de muitos plantões bem cansativos, né? Tinha mais tempo. Teve uma época que eu estava trabalhando, a semana inteira, plantões direto, de noite. E aí, muito cansado. E aí eu tenho o Lucas, né? Que é autista, e aí eu falei, não, é melhor dar uma desacelerada, né, pra ficar mais tempo com ele, ter mais tempo com meus filhos. Aí eu falei, eu vou abrir um negócio que eu consiga manter esse contato com eles, né? Aí veio a ideia, assim, meio com medo, meio crua, e foi uma coisa assim que eu não imaginei que isso ia abrir tão rápido. Eu falei, eu vou abrir. Fui organizando, fui mexendo em questão de 4 meses organizando, eu consegui abrir. E Pamela, no dia a dia assim, dos idosos, o que você percebe que eles trazem uma maior necessidade além dos cuidados físicos? Ouvir. Eles gostam muito de falar.
gostam muito de falar. Tem a necessidade de falar muito, mesmo os que têm Alzheimer, demência, por mais que eles repetem toda vez a mesma coisa, mas eles querem que a gente escuta eles. Não tem coisa melhor do que sentar com eles e ouvir a história que eles têm para contar, né? Que é histórias de muito tempo, né? Vida ali que eles têm. E eles gostam muito de ser ouvidos. E quais são as necessidades emocionais que você percebe nesses idosos que estão lá institucionalizados? Hoje eu falo que a gente tem alguns lá que tem questão de briga com filhos, né? Os filhos brigou entre eles e acaba que eles tentam apaziguar, mas eles já não têm o domínio ali para os filhos ouvir eles. Eu acho que hoje é questão da briga entre os filhos. Eles sofrem muito. E os filhos até podem não ver tanto que eles sentem isso, mas eles sentem bastante a questão que eles brigam por conta quem vai cuidar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, e eles sentem muito essa questão. E você percebe alguns casos de solidão, ansiedade ou depressão dentro da casa que você está atualmente? Depende, igual tudo hoje em dia é igual os filhos geram toda a questão dos pais, né? Se os pais estão bem, os filhos estão bem. Se os pais estão, os filhos, né? É o espírito. Na questão do idoso, é o contrário. Se os filhos não estão bem, eles estão bem. Já reverte a história. E aí tem casos de filhos que não moram na cidade, acaba que não tem tanto esse contato, e aí é onde eles acabam que ficam deprimidos. Acontece de filho, tipo, que mora longe, vem ver, depois que viu, pronto, o idoso entra numa deprê ali de uma semana e meia para poder se tornar de novo, voltar à rotina. Ele sai totalmente da rotina por conta que na cabeça deles eles queriam ir junto. Mas os filhos hoje em dia não têm essa disposição para estar cuidando tanto, por conta que a maioria trabalha muito. Sim. E como a equipe dentro dessa instituição, ela lida quando tem um idoso que está emocionalmente abalado? Sentar e conversar. Foi o que você falou agora, deixar eles falar o que aprende eles e tentar fazer alguma coisa que eles gostam, né? Tipo, a gente tem um lá que gosta de mexer com a horta. Quando ele tá abalado, vamos mexer na horta. Tem um que gosta de jogo. Ou fazer exercício, né? Porque ele se sente mais forte quando ele faz um exercício, uma caminhada ali. Você coloca ele para fazer alguma atividade, ou você pede para ele cuidar de alguma coisa, tipo, dá uma olhada no Lucas para mim, que eu vou lhe fazer alguma coisa. Nossa, ele se sente o avô, né? É igual tem um também, que tá meio triste, mas ele adora fazer um serviço de casa. Você fala pra ele, vamos lavar uma louça pra mim, ou descascar um alho. Nossa, ele sente que ele fez a maior coisa do mundo ali, né? E tem uma Dona Maria, uma idosa nossa lá, que ela não consegue muito ajudar por conta da debilitação, mas pra ela sentar no sofá e dobrar uma roupa, ela já se sente útil demais. Sim. E você percebe quando vocês dão atenção para esses idosos que estão emocionalmente abalados, tem alguma diferença no comportamento deles? Sim? É igual criança, né? Porque criança, eles se sentem muito feliz, útil. Existe alguma história dentro da casa, ou pode ser também fora, em que marcou ali a importância desse cuidado emocional dentro da casa dos idosos? Teve uma senhora, falar o nome dela, mas a história de vida dela foi muito marcante para todo mundo que passou ali. Conta que ela foi de conversar, tudo falava normal, por conta de uma briga familiar, ela decidiu não falar mais, falava bem pouco. E você via a tristeza dessa briga familiar, era visível.
Só que ela não falava, né? Não, a gente via no olhar, né? Mas ela não era de conversar, de soltar para fora. Tanto que o dia que ela chorou, a primeira vez que eu vi ela chorando, foram 5 meses morando. Ela chorou, até eu me espantei, porque ela não colocava para fora. Aí, essa foi uma das que mais pegou, assim, a história de vida dela. Uhum. E Pamela, hoje em dia, né? Acho que não só hoje em dia, desde sempre, as pessoas têm um estigma muito grande em relação a casas de longa permanência, né? A maioria das pessoas acredita que deixar um idoso lá ou um familiar é como se fosse acontecer um abandono, né? Deixar lá, enfim, como se fosse sofrer algum dano, alguma coisa. Como que você vê isso em relação a esse preconceito que ainda é muito recorrente nos dias atuais? É um preconceito que a gente lida todos os dias. Só que tipo, eu não coloco no lugar, né? Eu, familiar, então, colocar isso. Aí tudo depende de casos e casos, porque tem família que sim, né? Abandona mesmo. Mas tem famílias que, como tem uma rotina de trabalho muito puxado, não consegue cuidar. Porque do que adianta o idoso estar em casa, mas está abandonado? Não tipo, a família abandonou, não é, por conta que eles não têm tempo, né? Pagar um cuidador para ficar em casa do lado deles assistindo TV, às vezes não vai resolver, entendeu? Vai deixar ele depressivo ou agitado, entende? E aí acaba que traz uma piora pro idoso. Lá no lar, a gente, como tem outros idosos, lá eles vão conversar, eles fazem atividade, tem fisioterapia. Querendo ou não, eles conversam entre si, né? Eles se sentem úteis, se sentem importante. Aí acaba que, hoje eu acredito que seria bem melhor do que deixar o idoso na frente de uma TV dentro de casa. Uhum. Mas a gente ainda existe muito preconceito. Questão. Alguns estão quebrando bastante esse tabu, né? Mas existe ainda e acho que ainda vai demorar muito para as pessoas entenderem essa parte. Eu acho muito interessante que lá vocês fazem várias atividades, né, de desenvolvimento, com o fisioterapeuta, inclusive, né? Enfim. E no momento, o que você acha que é a maior dificuldade emocional do idoso quando ele chega na instituição? É a parte de desapegar da casa. É uma parte que demora para eles, né? Por conta que eles, tipo, por exemplo, 70 anos, a maioria dos idosos não muda de casa, né? Você pode ver que o avô, sua avó, né, morou a vida inteira numa casa, não é igual a gente que alugam aqui, aluga ali e muda, né? Eles não, eles, tipo, criaram raiz ali naquela casa, tipo, 60 anos morando no mesmo lugar. Então, sair daquela rotina. Hoje em dia, tipo, se ele é 100% lúcido, é muito complicado. Muito complicado por conta que tinha uma rotina, tinha ali o jeitinho, as coisinhas, tudo. Por isso que muitas vezes eu falo, tenta trazer o máximo de coisas que lembrem o ambiente dele, pra gente poder deixar do jeito que ele é acostumado a viver em casa. Por conta dessa parte, que não é fácil sair do seu lugar, da sua casa, da onde para eles. Onde eles se pertencem, né? O lúcido que a gente tem bastante com Alzheimer e demência. É essa parte mais complicada. Uhum. E a relação dos idosos já institucionalizados com a família, como que você lida com isso? Como que você acha que isso afeta o comportamento do idoso dentro do lar? Então, lá, como a maioria tem Alzheimer, então, para eles é meio assim que eles sentem, porque a família vai toda semana, né? Eles sentem felizes com a presença, lembra da pessoa quando chega, né? Mas passou uns minutos, já não lembra mais se veio, se não veio, alguma coisa, mas eles se sentem bem. Eu gosto muito que mantém contato, tanto que a gente não tem nenhum que a família vai visitar. A família são todos muito presentes, graças a Deus, não tem nenhum assim, abandonou. Todos eles a família vai. Tem os que ficam durante o dia também, que vai embora à noite. Também a família é muito presente. Só que aí a gente tem um caso que a família não tem condições de cuidar em casa mesmo, porque não tem ninguém que possa ficar. Já tentaram com cuidadora, tudo, não deu certo.
ela sofre bastante a questão de ver a família e querer ir embora. Se o familiar vai lá, ela vai embora. Passam uns dias, aí ela esquece, mas toda vez que a família vai, ela é lúcida, ela não tem Alzheimer, ela sente essa vontade de ir embora. E voltar para casa dela. Pamela, e na nossa realidade atual, você acha que a sociedade está preparada para lidar com o envelhecimento? Eu acredito que não. Acho que ainda falta muito mais falar sobre o envelhecimento. Não é... Hoje em dia está tendo muitas doenças, muitos transtornos que estão desenvolvendo. Então, a nossa velhice vai ter bem mais do que a gente já está tendo agora, entendeu? Tipo, vai ter muito mais transtorno. Tá? Infelizmente, por conta dessa carga de trabalho, rotina, tudo, ninguém para cuidar da mente. Às vezes se preocupa muito com o corpo, esquece da mente e envelhece de um jeito bem errado. Assim. E muitas vezes a gente só tá preocupado com agora, né? A gente não se preocupa a longo. A gente não consegue imaginar uma velhice, né? Porque parece que falta tanto tempo. Eu já imagino a minha mais, porque eu conviver com os idosos, eu já fico imaginando, acho que eu vou ficar igual essa. No período do nosso estágio, eu também fiquei, assim, pensando mais sobre quando eu ficar idosa. Eu mesmo não sei, não consigo me imaginar ficando idosa e eu não sei como que vai ser. Eu acho que eu vou ser uma dessas que não para. Eu acho que é uma fase muito complexa, né, do desenvolvimento, é a velhice. Porque cada idoso, ele tem uma subjetividade e uma necessidade diferente. E às vezes é completamente diferente entre eles mesmos que estão lá institucionalizados, né? Então, assim, é bem complicado. Assim, se você for analisar, cada um tem uma história, cada um tem um jeito de ser, né? Cada um vem com uma carga emocional. Muda muito. E quais são os maiores desafios que você encontra sendo enfermeira e também cuidadora desses idosos dentro dessa instituição, que é a Casa Morada Raízes do Tempo, né? Então, eu acho que é mais questão psicológica dele. Para mim é um desafio muito grande, por conta que tem dias que é um jeito, tem questão de outro, tentar lidar com essa parte. Mas para mim é desafiador. A parte emocional, por conta que com a criança, querendo ou não, você consegue entender mais. Com o idoso. Idoso é uma criança vivida que tem várias características diferentes que a gente tá tentando aprender com a pessoa que já é vivida, né? Hoje em dia, tipo assim, tem um lá, como a gente convive já tem um tempo, tal filho era para buscar ele tal dia, não. Aí eu consigo perceber ele rejeitando a parte da comida. Aí você senta, pergunta, aí vai contar. Seu filho não vem, teve que viajar, teve que trabalhar e não veio. Aí você tem que ouvir, ele vai falar sobre esse assunto. Eu percebo, né, quando ele começa a diminuir a comida. Tem que ver que tem algo incomodando ele. Então essa parte de você tentar adivinhar ali, porque eles também não é de falar o que eles estão sentindo dentro, no interno deles, é uma parte que é muito desafiadora. Porque no físico, querendo ou não, a gente consegue ali mais ver do que no caso que eu não tenho tanta experiência. E falando um pouco sobre essa parte psicológica, como que você acha que esses profissionais da enfermagem e também você como cuidadora, eles recebem esse apoio emocional suficiente? A gente acaba que cuida tanto do outro que esquece de si. Realmente é uma coisa que a gente peca muito, né? Deveria fazer pra carregar o que carrega tanto ali no dia a dia, mas acaba que a gente vai deixando de lado, né? Até a caixinha. Mas a gente tem que acabar precisando, né, fazendo um pouco de terapia, porque senão a gente acaba desgastando a nossa saúde. Pra cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Senão a gente não consegue dar 100% de si. Muitas vezes a gente acaba se doando muito pro outro e esquece da gente, que acaba adoecendo.
E você acredita em que a escuta e a empatia, elas fazem diferença dentro da casa? Muita diferença mesmo. Por conta que é o que eles, hoje em dia, o que eles necessitam, é ser escutado, né? Ser ouvido, entendeu? Por conta que eles têm a vontade própria deles, que eles gostam de contar. E não é, tipo, só os meus idosos ali, é todo idoso que eles gostam. Pode onde você vê um idoso, ele vai estar conversando, vai estar contando a história do passado, vai estar contando. Porque o que eles viveram é totalmente diferente do que eles saibam. Eles passaram, viveram, o trabalho que eles fizeram, os filhos que eles criou. Você quer ver quando os filhos é formado nisso, naquele meu neto, meu bisneto. Eles gostam muito de falar, porque querendo ou não, os que têm a lucidez, eles têm orgulho da trajetória. A gente tem um lá que ele tem bastante orgulho de construir o papel. É um motivo também de ele se sentir importante, né? De estar conversando com você, falando. Você tá ouvindo. É importante você tá ouvindo. Você parou para ouvir. Nossa, é isso. E eles querem falar bastante, né? E agora nós gostaríamos de entregar uma lembrança para você como forma de agradecimento, né? Por ter aceito participar, por ter aceito compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui para nós. Então hoje a gente vai finalizar, né, mais um episódio do nosso Psicocast. Nós agradecemos a Pamela por ter aceitado o nosso convite e por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua história e também da história da instituição e como é o funcionamento, né, um pouco do funcionamento lá de dentro. Obrigada, viu, Pamela? Obrigada.